de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira. Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. E não importa o que você pensa, não importa o lado que você esteja, mas, sem dúvida nenhuma, alguém que assiste olha a diferença entre um discurso político, que é a minha esfera, né, para um voto jurídico, que é mais a sua esfera, a esfera da doutora e por aí vai. Sim, como o ministro Fux também levantou, o papel do juiz não é fazer juízo político. O papel do juiz, e eu vejo que hoje muitos magistrados se esqueceram disso, isso é um problema global, a gente pode até falar sobre isso depois, mas é um problema global, não restrito ao Brasil, é que os juízes eles querem interpretar a lei de acordo com as suas próprias convicções. Então, você acha que ocorreu um golpe de Estado, você acha que ocorreu uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, e aí você tenta incluir e encaixar com alguma gambiarra a conduta das pessoas ao tipo penal previsto na legislação. Agora, o papel do juiz não é esse, o papel do juiz é ler a lei e aplicar a lei. Na doutrina americana, o máximo que você pode fazer, na doutrina do originalismo, né, é buscar qual era o intento original daquela legislação. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, deve um juiz colocar as suas convicções pessoais, os seus achismos na legislação, porque assim o tribunal se torna um tribunal político e não uma corte constitucional. Inclusive, o ministro Fux abriu o voto dele falando sobre isso, né? O Supremo não pode ser uma corte política, há de ser uma corte constitucional. Agora, uma coisa que o ministro Fux fez foi basicamente dizer que o Donald Trump tinha razão em sancionar o Alexandre de Moraes, porque ele fala textualmente que a corte viola a Declaração Universal do Direito dos Homens e o Pacto de São José da Costa Rica. Ele diz isso literalmente durante mais de uma vez, que são dois tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, que são garantidores de direitos humanos. Então ele basicamente está dizendo que o STF está sim violando direitos humanos, que é a base para a lei Magnitsky. Ou seja, né, o Fux diz que Trump tinha razão, tem razão. Sobre isso, inclusive, você pode analisar, no voto do ministro Fux, isso para mim ficou um pouco implícito e não tão explícito, talvez, mas ele fala, por exemplo, que houve uma clara violação do devido processo legal. O devido processo legal não é só uma garantia legal ou constitucional do ordenamento jurídico brasileiro. O direito ao devido processo legal está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, de forma, então, que se algo está previsto na Carta da ONU que prevê o que é direito humano, e isso é violado, por conseguinte, evidentemente, você tem uma violação a direitos humanos. Então, sim, eu diria que o voto do ministro Fux fortalece bastante o fato, não é uma opinião, o fato de que há violações de direitos humanos ocorrendo nesse processo e em tantos outros. Agora, eu vi uma crítica que muita gente da imprensa fez, acho que a Mira Leitoa fez isso também, e várias outras jornalistas, eu achei interessante, não tive tempo de conversar com nenhum jurista para me explicar esse assunto, mas da ideia de que o Fux falou da incompetência do tribunal para julgar o presidente Bolsonaro, e a mim e a todos os outros que estão nesse inquérito fajuto do golpe, mas ele não teve a mesma posição em relação aos tantos casos do 8 de janeiro que ele julgou. Tem uma explicação para isso? Bom, de fato, o ministro Luiz Fux, e aí já entra na opinião, né, errou, na minha visão, em vários momentos. Um momento que eu tenho certeza absoluta que ele errou foi no caso do Daniel Silveira, que é quase que um caso inaugural da perseguição de maneira mais explícita, não é? Mas eu acho que, no fim das contas, o que importa é o dia de ontem e o que ocorreu no dia de ontem. Eu prefiro um ministro Fux que vota de maneira correta e vota
baseado na lei, na Constituição, admitindo até eventualmente os erros que possa ter cometido, do que um ministro que prefere não rever as suas posições, não rever os seus votos. Então, eu não sei o que levou o ministro Fux a mudar de posição, e quando a gente fala mudar de posição, também um pouco relativo, porque sobre a questão do foro, ele nunca mudou de posição, né? Ele foi contra a mudança do entendimento. Mas falando sobre esses casos de maneira mais específica, como citei aqui o Daniel Silveira, e agora ele votando pela absolvição de quase todos os réus, a única coisa que eu tenho a pensar é que me deixa muito feliz e satisfeito, como diz a frase, né, da Idade Média, de saber que ainda existem juízes em Berlim, né, e na nossa interpretação brasileira, que ainda existe um juiz com apreço à lei e à Constituição em Brasília, ainda que eventualmente tenha cometido alguns erros no passado. Eu vou falar mais sobre o Fux, João. Agradeço aqui a tua presença, obrigado aí por traduzir para o público. A audiência te adora, as pessoas estão aqui falando João Gabriel Márcio. Em breve, no futuro próximo, teremos João Gabriel Show. Obrigado, João. Eu que agradeço o carinho de vocês aí na audiência, agradeço a oportunidade mais uma vez, Paulo. Obrigado. No final, o João Gabriel come a bola, né? O que eu achei mais impressionante, né? Estou aqui olhando o meu WhatsApp, estão aqui Metrópolis e Globo e etc. Todo mundo me perguntando, não, agora, depois do voto do Fux, o que vocês farão em Washington, etc. Eu falo, o voto do Fux não muda a postura de Washington. O Fux que está dando razão para Washington, não o contrário. Washington não vai mudar a sua posição por causa do voto do Fux. Então, não há uma mudança nessa direção. A mudança principal que acontece no Brasil. Porque a forma que o ministro Fux conduziu o seu voto, ela não pode ser, houve quem disse, né, até em relação ao que o João Gabriel está dizendo, o ministro Fux não fez o seu voto dessa forma porque ele estava com medo de ser sancionado. Ora, eu acho que todos devem ter medo de ser sancionado, mas é óbvio que eu antecipei a postura do ministro Fux, é óbvio que o ministro Fux não foi sancionado juntamente com 8 dos seus colegas, porque já se sabia que ele tinha uma posição distinta, e não o inverso. Ora, senão ele teria sido sancionado naquele momento. Mas ele já vinha demonstrando o desconforto dentro do tribunal. E o que o ministro Fux, no final das contas, fez foi muito além do que qualquer pessoa deveria ter feito. Então há uma confusão entre causa e efeito. Não, a causa do voto do ministro Fux não foi o medo dele ter sido sancionado. Ele não foi sancionado porque tem uma divergência de visão que nós já conhecíamos diante dos seus colegas no tribunal. E por isso que ele foi muito além. Caso ele simplesmente tivesse medo de ser sancionado, ele podia ter dado um voto curto pela não condenação do presidente Bolsonaro, se isentava. Mas ele foi muito além. Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E eu estou acompanhando aqui o voto da Carmen Lúcia, aqui meio que transversalmente, e é triste ver que ela está utilizando os advogados dos réus, inclusive do presidente Bolsonaro, mas os advogados do réu, para legitimar o processo. Está vendo? Esse processo foi tão legítimo que os advogados fizeram um ótimo trabalho. Que era exatamente o que o tribunal queria que os advogados fizessem. Legitimassem a sua farsa. E o ministro Fux acabou com isso. Acabou com um voto tão técnico e tão pouco militante que desestabilizou o Tribunal Federal. Porque essa ideia de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira. Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes, enquanto fala para todos que o tribunal, não sei o que, inclusive parece que estava na plateia, agora acompanhando o julgamento, fica lá fazendo encontros de bastidores
negociando outro tipo de coisa, já foi pego nessa história, não sou eu que estou dizendo, não estou nem cometendo nenhuma inconfidência aqui, porque isso se tornou público. E eu digo que há outros ministros descontentes com a postura do Alexandre de Moraes, que para fora, para manter uma suposta unidade institucional, declaram uma coisa, mas para dentro fazem outra. E nós sabemos quem eles são. E é por isso que nós podemos antecipar o voto do ministro Fux, que não estava contente com os rumos políticos que o tribunal estava tomando. E na segunda turma há mais pessoas. E às vezes dá a impressão de... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Mas você, no Paulo Figueiredo Show, já sabia. Vejam, na terça-feira antes do julgamento, terça-feira, um dia antes do voto do Fux, vejam o que eu disse no programa. Uma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte, se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez, do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Anulação ou absolvição. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. E o votinho veio. Eu estava certo. Anulação e absolvição. Só que a imprensa não imaginava isso. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Vamos pagar um jantar aqui no Makoto. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.